conversando um pouco sobre diferenciação celular. É bom a gente entender que todas as células, elas têm hoje um potencial. Então, uma célula nervosa já tem uma informação, carrega informação para transmitir, de certa forma, a sua função. Uma célula do epitélio também tem a sua função já pré-estabelecida, mas nem sempre foi assim. Hoje nós temos os tecidos como células já diferenciadas, mas todas as nossas células que têm funções hoje diferentes, na verdade se originaram de uma única célula, que foi o ovo. Então, vamos lá voltar ao momento da fecundação. Nós tínhamos um ovo feminino com um espermatozoide masculino e essas células foram fecundadas. Bem, quando ocorreu a fusão desse núcleo, nós tínhamos uma célula que nós chamamos de célula totalmente indiferenciada. Ela tem todo o potencial para ser alguma coisa, mas na verdade ela não possui diferenciação. Ainda bem, porque é a partir dessa única célula que vão se originar os diferentes tipos de tecidos. Bem, então, continuando o nosso desenvolvimento, olhando para aquele ovo recém-fecundado, ele começa a se dividir 1, 2, 3 vezes. No começo da divisão celular, não acontece um aumento do volume das células. Então, aquela única célula grande, na verdade, vai se transformando em 2, 4 e 8 e 16, e essas células vão formando uma única esfera de mesmo tamanho daquela original do ovo. Nesse momento ainda nós não temos nada diferenciado, mas começa a ter uma certa organização daquele embriãozinho. Bem, segue-se então algumas divisões e nesse início nós estamos falando de uma célula que é chamada aí de blastocisto. Nesse blastocisto começa a se organizar e as células têm uma espécie de reconhecimento, como se estivesse ficando um pouco apertada. E a partir deste momento começa a se separar e forma um conjunto de células que estão se dividindo, agora sim aumentam de volume e forma a mórula. No interior dessa mórula nós temos um espaço. Ainda são células indiferenciadas. Porém, a partir desse estágio, nós começamos a ter uma série de divisões celulares e é como se estivesse ocorrendo um rearranjo em todo o embrião, naquele pequeno embrião, e as células começam a migrar. Esse é um momento crucial na divisão celular e na formação de um novo indivíduo. Porque a partir deste momento, essas células começam a ocupar espaço, elas migram e formam uns 3 grandes folhetos. São os folhetos germinativos, que é a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Então, nós temos aí, três grandes estruturas naquele embrião bem pequenininho, que vai dar origem aos órgãos internos, aos órgãos, a mesoderme é aqueles órgãos intermediários e a ectoderme é aqueles órgãos externos, como é o caso da pele e do sistema nervoso. Todo esse rearranjo faz com que as células que têm o mesmo material genético assumam algumas condições que são condições diferenciadas, como se fosse assim, a célula que vai definir a ectoderme e por sua vez todo o tecido epitelial, ela vai ter características e expressar os genes que são específicos da pele. Isso é chamado de diferenciação celular. Mas acontece que existem alguns órgãos que estas células não podem estar completamente diferenciadas, Se elas tiverem 100% de uma diferenciação, numa lesão, por exemplo, ou num corte, num tecido, eu não teria como formar uma nova ectoderme, ou eu não teria como formar ou regenerar algum órgão. Então, é como se fosse assim, a diferenciação é muito importante para dar estabilidade para o tecido, porém, em alguns tecidos, que é importante essa regeneração, como é o caso do epitelial, é fundamental que ela seja estável, mas também que seja capaz de se diferenciar. Vamos pegar, por exemplo, as células nervosas. As células nervosas já têm uma completa diferenciação. Elas já são células diferenciadas e que não voltam, não mudam num outro estágio. Está aí um exemplo de célula que não se diferencia. Por outro lado, existem algumas células que é importantíssimo que elas não tenham já uma completa diferenciação. É o caso das células da nossa medula óssea.
Na nossa medula óssea, nós temos células que vão formar os ossos, evidentemente, e temos as células que vão dar origem a todo o tecido sanguíneo. Então, vai dar origem às hemácias, às plaquetas, aos glóbulos brancos. Então, essas células, elas não podem já ter 100% da sua diferenciação, porque se elas já forem diferenciadas, eu não vou ter como repor células do tecido sanguíneo, que são células que precisam continuamente serem resposta. Eu posso alterar uma célula? Depende, como comentei com vocês, depende do tecido. Uma célula nervosa, não. Por outro lado, algumas células têm a capacidade de realmente tomar uma nova função, tomar uma nova atividade. Então, neste caso, eu posso transformar algumas células já diferenciadas em outros tipos celulares. Em qualquer um, aí é que tá. Não é em qualquer um. Então, células, por exemplo, da medula óssea vão se diferenciar em células sanguíneas. Eu não vou conseguir, por exemplo, que uma célula da medula óssea se regenere numa célula do tecido nervoso. Ainda, mas, né, provavelmente num futuro mais distante, pode ser que a gente consiga, mas ainda não é possível transformar numa célula num outro tipo ao qual ela não está condicionada ou não foi encaminhada durante o desenvolvimento embrionário. E existem células que simplesmente assumem uma nova função, mudam a sua atividade? Infelizmente, sim. Estamos falando das células cancerígenas. O que é o câncer? O câncer são células que perdem, né, a sua capacidade de se limitar ao seu desenvolvimento. Então, uma célula que era, ora, né, já diferenciada, torna-se indiferenciada e começa a se multiplicar da forma como interessa a ela. Então, uma célula cancerígena, ela assume agora uma nova capacidade, uma nova competência e começa a se reproduzir de forma indiferenciada. Então, se vocês já devem ter ouvido falar, normalmente o câncer ele não vai ter um formato, ele vai estar ocupando todo o órgão, começa a se alastrar, formar suas metástases e a partir daí a gente começa a ter algumas diferenciações que nós chamamos de cânceres, de tumores benignos ou de tumores malignos. O que seria um tumor benigno? Um tumor benigno é aquele que é restrito ao seu órgão, restrito àquele tecido. Então, é uma célula que se torna indiferenciada, começa a aumentar, começa a dividir, promove sucessivas divisões, porém, ele fica restrito. Ele não cai na corrente sanguínea e começa a ocupar diferentes órgãos. Então, neste caso, nós estamos diante de um tumor, né, que não vai formar uma metástase e, portanto, um tumor benigno, né, uma célula indiferenciada, mas de amplitude local. Já um tumor maligno, ele já assume formatos diferentes, começa a não só a aumentar, ele é tão indiferenciado que ele não só aumenta em número de células naquele tecido, como ele acaba caindo na corrente sanguínea ocupando novos tecidos e nos tecidos que ele ocupa, ele acaba também promovendo o crescimento de novas metástases, como também são chamados. Eu consigo reverter essa situação? Pode até ser possível, nós vamos ver em vídeos subsequentes, que é possível tornar esse câncer uma célula diferenciada novamente. Porque considerando que o tumor, né, nós tivemos uma causa para essa indiferenciação, nós poderíamos promover nessas células uma nova diferenciação. E o que leva uma célula de diferenciada a se tornar indiferenciada? Vários agentes, né? Nós não temos um único fator que leva a isso. Nós temos alguns precursores, alguns transposons, prions, proteínas, radiação UV, processos oxidativos que acontecem nas células que levam à degeneração aí de algumas ou à restrição na produção de algumas proteínas. Então, qualquer alteração em genes que diferenciam as células, de certa forma, vai levar aí a uma falha na produção, no reconhecimento daquela célula como um papel diferenciador. Então, por exemplo, vamos pensar num tecido epitelial, uma célula que torna-se indiferenciada no epitélio, começa a se dividir e começa, de certa forma, a ocupar, a produzir melanina de forma indiferenciada, começa a crescer, ocupa aquele tecido e aí nós podemos estar diante de um câncer de pele, que é um caso de um tumor que pode ser benigno se ele ocupar uma região restrita
ou no caso de um tumor maligno, quando ele cai na corrente sanguínea e aquela célula indiferenciada passa aquela informação da indiferenciação por meio de sinalizadores químicos para outras células. E aí sim nós temos o processo chamado de metástase, tudo por conta de uma diferenciação ou indiferenciação.